E hoje a palavra do Senhor será transmitida por este servo do Senhor, amigo, companheiro, irmão Saulo, assim como toda a sua família, tem sido grande bênção no seio desta igreja. Irmãos extremamente comprometidos com a obra, com a causa. Irmão Saulo está se preparando para melhor servir ao Senhor. Provavelmente, em pouco tempo, teremos mais um pastor ordenado para servir ao Senhor, para anunciar o reino de Deus. É com muita alegria que nós oramos para que Deus faça a sua vontade, estabelecendo a sua vontade através da sua palavra transmitida aos nossos corações. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar pelo servo do Senhor. Muito obrigado a Deus bendito, por este teu servo, por sua família, por esta vida que nos inspiram, vidas que nos inspiram, amigos, companheiros de jornada, companheiros de jugo, instrumento, ó Deus, usado por Ti na transmissão da Tua palavra. Obrigado a Deus porque o irmão Saulo tem nos abençoado através da Escola Bíblica Dominical, de lições preciosas trazidas aos nossos corações pela instrumentalidade do Teu servo. E a nossa oração que uma vez mais o Teu Espírito o tome, o unja, de modo, ó Deus, que a Tua palavra seja proferida na autoridade e segundo a vontade do Senhor para abençoar a nós que aqui estamos. Suplicamos a bênção do Senhor sobre cada família desta igreja. Que o Senhor abençoe a todos com graça, poder e saúde. Assim oramos em nome de Jesus. Bom dia, amada igreja, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Perguntei, mas ontem até para a dirigente que estava escalada para hoje se apresentar o pregador, mas acho que ela não quis apresentar. Tudo bem, não tem problema. Pastor Lúcio agora de manhã perguntou se eu estava preparado, né? O que deixa a gente mais tranquilo, né, pastor? 3 pastores presentes, vários teólogos, fora os que estão online. Mas o que importa é que sejamos usados por Deus. E é uma alegria imensa quando a gente percebe e vê que a gente consegue estar sendo colocado para ser usado por Deus. Particularmente, pastor, pelo canal eu tenho recebido alguns feedbacks de algumas pessoas que assistem semanalmente às aulas, até para preparar lições da EBD, dificuldade que eu tinha quando eu comecei, né? E a gente fica muito feliz e muito alegre por estar sendo usado por Deus. Mas, de qualquer maneira, pastor Lúcio, colocaram no boletim aqui seminarista, então eu estou tranquilo, porque eu posso errar à vontade, não tenho tanto compromisso assim ainda, né? Mas, irmãos, eu convido os irmãos que fiquem de pé e abram suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Hebreus 12, versículos de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Senhor Deus, Pai de amor, usa a minha vida para transmitir a Tua palavra, Senhor Deus, que eu não fale, mas que Tu fales por meu intermédio, assim como já falou a mim no meu coração. É no nome de Jesus que eu te oro. Amém. Podeis assentar. Irmãos, muitas vezes nas nossas vidas, aliás, ultimamente tem sido um pouco mais comum isso,
nós ouvimos que é necessário manter o foco. Se você já estudou para um concurso, né, e sabe que o caminho é longo, desde o início do estudo até a prova, você sabe que é necessário focar naquilo que você precisa fazer. Às vezes não é nem no curso, é uma prova da escola ou da faculdade, não é isso? Ou alguma coisa que eu preciso estudar, né, e me preparar para fazer, preparar o sermão, a gente tem que ter um foco naquilo ali, senão a gente não consegue seguir à frente, né? Coloquei aqui também dieta, de vez em quando a gente precisa fazer umas dietas aí, né? E precisa manter o foco. Treinamento físico aí, então, aí é minha área, não tem jeito, né? É muito complicado. Ir na academia é bom depois, né? Quando a gente se sente bem, mas para fazer ali dói, para correr dói, né? Ontem eu fui lá no Parque da Cidade, estou parado há muito tempo, né? Falei na terça-feira, não, quinta-feira eu vou lá correr 9 quilômetros. Não fui na quinta, não fui na sexta, sábado eu fui já pensando em correr 6, peguei a pista de 4, corri 3, andei 1. Mas tudo bem, voltei à atividade física, né? E o foco ficou de lado, e eu não consegui manter o foco naquilo que eu queria, também tinha limitações físicas, mas a ideia é focar, a ideia é ter os olhos fixos em alguma coisa, e essa ideia não é nova, o autor aqui, Hebreus, já coloca essa ideia no meio do texto, né? Ele coloca aqui para a gente olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, enquanto corremos uma carreira que nos está proposta. Então, o autor aos Hebreus aqui já está falando de forma simples, clara, né? É uma mensagem direta e objetiva que precisamos focar. O tema que eu coloquei para a missão foi mantenha o foco. Depois que eu falei esse tema para a Rose, é que ela me chamou a atenção que era também semelhante ao tema de missões estaduais. Não houve a intenção minha, mas a gente entende que a intenção de Deus, ela é soberana. E esse versículo, esses 3 versículos aqui, ilustram então uma cena de um estádio em que está acontecendo uma competição. Essa referência a essas competições é como se fosse uma Olimpíada, uma corrida, ou um esporte em que existe um estádio, uma arena, com uma grande nuvem de testemunhas assistindo aquilo ali, né, e os participantes competindo por algo que vão receber no final. 1 Pedro 5,4 tem lá, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Essa coroa que ele está citando aqui é referência também a Jogos Olímpicos. O prêmio que era recebido era uma coroa de louros, era algo de folhas que ao longo do tempo apodrecia e ficava de lado. 1 Coríntios 9 também, versículos 24 e 25, cita lá, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, a ideia de usar, né, uma competição esportiva, um estádio, não é uma ideia isolada ali do escritor de Hebreus, já existia naquela época e era herança do helenismo, herança da cultura grega que se tinha no mundo conhecido, né? Quando Cristo veio, era o Império Romano, anterior a ele houve um Império Grego e a coisa se espalhou dessa forma. Claro que se a gente fosse escrever isso no Brasil, provavelmente a gente estaria descrevendo talvez uma competição de futebol ou algo assim, mais do nosso tempo. Mas a ideia do autor aqui foi descrever um cenário, e nesse cenário ele colocou alguns elementos. Ele começa citando que tem uma nuvem de testemunhas nos olhando, a carreira que nos está proposta, o que se deve fazer ali, qual é a competição que está acontecendo, e um alvo, né, um objetivo, uma meta, que é Jesus, para onde, ou para o lado de quem, né, para o alvo que a gente deve estar com os olhos fixos. E, claro, no meio desse cenário todo, aparecem aqui alguns elementos
que nos tiram o foco. Né? Aprendi uma palavra nova ano, acho que retrasado, né? Distratores. Né? No meio disso tudo, aparecem alguns elementos distratores, algumas coisas que nos tiram o foco do que temos que fazer. Mas antes de falar destas coisas, que é o que eu mais fortemente gostaria de comentar, eu queria comentar 2 elementos dessa imagem. O primeiro deles é a nuvem de testemunhas. Há uma referência clara aqui ao capítulo anterior, ao capítulo 11 de Hebreus. No capítulo 11, a gente tem a famosa galeria dos heróis da fé. Então, o autor hebreu cita várias pessoas que, ao longo da história dos hebreus ali, tiveram eventos, passaram por situações ali que demonstraram fé. Né? E essa galeria de heróis funcionam para nós como uma nuvem de testemunhas. Não que eles vão ver o que nós estamos fazendo, mas o testemunho deles, ao longo do que eles fizeram, né, é algo que serve para nós como inspiração. A gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente fala isso, porque a gente tem uma tendência a nos comparar com os outros. Por um lado, serve como inspiração, mas, por outro, também serve como padrão de comparação. Né? E a gente começa assim, eu não vou conseguir fazer o que Noé fez, do que Abraão fez, o que Moisés, paciência de Moisés, nem pensar, não chego nem aos pés, né? E a gente começa a pegar a nossa autoimagem e derrubar, achando que a gente não chega aos pés deles. Claro, todos eles foram excelentes exemplos de fé, mas todos eles também tiveram seus problemas, pecaram, tiveram seus momentos de ira e, como nós, também tiveram dificuldades. As mesmas vitórias que eles alcançaram, nós também podemos alcançar. Mas, além desses exemplos de Hebreus 11, né, também a gente tem, nessa nuvem de testemunhos, que eu vou mudar o nome, vou chamar de plateia, pessoas que torcem por nós e pessoas que não torcem por nós. E todas elas estão ali para testemunhar a nossa vitória. As que torcem e as que não torcem. Porém, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para que essa plateia não seja também um elemento distrator. Eu fico imaginando se um jogador de futebol chega num estádio lotado e, ao invés de jogar bola, ele começa a observar a arquibancada. Ele, com certeza, vai perder a sua concentração, vai fazer muita coisa errada ali, não vai desempenhar a sua atividade do jeito que estava planejado. Então, nós temos que ter muito cuidado para que essa nuvem de testemunhas, essa plateia, não nos distraia. Segundo elemento que eu também queria comentar, antes de falar dos distratores, é a carreira que nos está proposta. Eu fui ao grego ali, né, o primeiro semestre de faculdade está doido, né, para utilizar tudo que a gente aprendeu, então já aprendi a olhar o original, ver as palavras, o significado, e, de fato, todo o contexto ali do versículo, de fato, apontava para uma competição esportiva. A carreira aqui que nos está proposta era uma corrida, é um percurso de corrida que era a competição ali retratada. Né? E na nossa vida, qual é a carreira que nos está proposta? Qual é o percurso da nossa corrida? A gente pode, de fato, de primeira, lembrar na nossa vida cristã. Ok, a nossa vida cristã. Só que a nossa vida cristã, ela não é separada da nossa vida secular. Ela não pode ser separada da vida secular. Eu não posso ter uma vida cristã e uma vida separada e viver as duas. Ou eu vivo a minha vida da forma como Deus quer, da forma como Jesus quer, ou eu não estou vivendo a minha vida cristã. Na minha vida cristã, eu preciso ter o meu testemunho, os frutos do Espírito lá, a dependência de Deus, isso tudo num ponto de maturidade cristã. João 15, de 1 a 5, conta a história de um jovem que foi conversar com Jesus. Perdão, aqui não, é outra. João 15, de 1 a 5,
Jesus está falando da videira, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, na carreira que nos está proposta, precisamos estar ligados ao ramo da videira, para que possamos produzir frutos. Sem esquecer que nós temos uma missão, nós temos uma atividade, nós temos uma obrigação, né, que nos está imputada. Para o militar é fácil falar missão, que a gente entende tudo isso na palavra, né? Missão é uma obrigação, é algo que eu tenho que fazer e eu não vou passar para ninguém. Mateus 28, 19 e 20 tem lá a grande comissão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Temos que fazer tudo isso aí. Esse é a tarefa, é a atividade para a qual nós estamos aqui. Vamos ter que trabalhar, vamos ter que pagar as contas, levar o filho na escola e todas as coisas do nosso dia a dia. Mas a gente tem essa tarefa aqui, essa missão a ser cumprida. Mas, caracterizando então esses dois elementos dessa imagem, eu quero então começar a pensar com os irmãos sobre o que tem tirado o seu foco, o meu foco de Cristo. O autor diz que a gente deve percorrer a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Cristo, mantendo o foco em Cristo. Mas o que tem tirado o nosso foco de Cristo? O autor já coloca aqui alguns elementos que quebram esse nosso foco, que tiram o nosso foco. O primeiro deles é um peso desnecessário. Ele coloca ali, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O autor usa a palavra desembaraçar. Se eu for praticar um esporte, eu não posso chegar do jeito que eu estou aqui e ir para o parque da cidade para tentar correr nem 4 quilômetros, né? Não vai dar, não vai rolar, não vai dar certo. Essa roupa me embaraça, essa roupa me atrapalha. Eu preciso colocar uma roupa que me dê conforto, que me desembarace, que não impeça os meus movimentos. Um tênis adequado, né? Porque depois de um tempo o joelho e outras coisas vão começando a quebrar, então a gente precisa estar de forma adequada, desembaraçando. Quando eu estou praticando um esporte, eu não posso carregar peso à toa. Posso até colocar peso nas pernas, tem gente que faz isso para correr, né? Mas é um estágio melhor, né? Não um estágio que eu estou. Né? Então, a gente precisa evitar carregar peso à toa. Lembra aqui daquela cena quando a criança está indo para a escola, né? E a mochila está extremamente pesada e o pai e a mãe vem cá, você está levando só o que você precisa? Aí a gente abre, tira tudo, bota tudo de volta, é aquilo mesmo, né? Já inventaram mochila de rodinha por isso, mas a gente fica com medo ou com receio que algum peso a mais esteja sendo levado ali. Eu costumo levar uma mochila para o trabalho todo dia, tem algumas coisas bem úteis lá, mas eu apelidei ela de mochila de apoio emocional, porque tem dia que eu levo e volto com ela para casa e nem mexo. Mas se eu tentar sair de casa sem ela, está errado, não vai dar certo. Então, eu levo essa mochila de apoio emocional, porque é um costume, eu fiquei tão acostumado a ela que eu preciso daquilo, né? A gente precisa deixar essas coisas, esses pesos desnecessários, fora da nossa caminhada.
Quem nunca foi viajar com as crianças, né? 30 dias de férias na casa do vovô e da vovó, né? O porta-mala não cabe as coisas que se deseja carregar. É muita coisa, né? É uma verdadeira síndrome de caracol, levar a casa nas costas. A gente tem esses apegos. E na nossa vida a gente também tem esses apegos. O que o autor está dizendo aqui é que é necessário deixar o que é supérfluo, deixar o que não é necessário nessa nossa caminhada com Cristo. Agora sim, um jovem foi conversar com Jesus, está lá em Marcos 10, dos versículos 17 a 22. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem a seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Tinha muito peso na mochila dele. Tinha coisa desnecessária na vida dele. Mas ele não conseguia perceber e enxergar que aquelas coisas estavam atrapalhando ele a herdar a vida eterna, a seguir a Cristo ali. Impediam ele de seguir a Cristo. Veja, ele fazia tudo que estava na lei, ele sabia a lei, ele aprendeu a lei desde cedo, era o padrão que se tinha naquela época. E ele cumpria a lei de forma à risca. Mesmo assim, ele sabia e ele tinha esse sentimento de que faltava alguma coisa para herdar a vida eterna. Tinha muito supérfluo na vida dele. Jesus vai falar mais à frente nesse texto que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus, e ele está falando de uma das portas lá de Jerusalém, os camelos que carregavam grandes cargas, mas Jesus não está condenando o dinheiro. 1 Timóteo 6,10 diz que porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Trabalhar demais para ter mais dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor a ele, é o apego a ele. Salmo 127, 2: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O necessário Deus nos dá. Estou dizendo que ninguém não precisa mais trabalhar, não é isso. Mas ele está falando de comer o pão das dores, trabalhar demais, trabalhar mais e mais, porque eu preciso de mais dinheiro. Não adianta, dinheiro nunca vai ser suficiente. Tem uma frase que diz que o orçamento é que nem o gás perfeito, ocupa todo o espaço do seu bolso, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você gasta. Fazer sobrar é muito complicado. Sempre vai ter um bom motivo para gastar. Então, é algo que a gente precisa saber achar um ponto de equilíbrio. Lucas 12:34, Jesus disse: Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde está o seu coração? Onde está o meu coração? Será que o meu coração está na vida cristã e na missão que eu preciso cumprir? Ou o meu coração está no supérfluo? Nas coisas que eu quero alcançar, no sucesso profissional, que deixa de lado as coisas de Deus? O que mais tem sido peso na nossa vida? Citei o dinheiro, mas outras coisas também pesam na nossa mochila. Medo, dúvida,
imediatismo, isso tudo gera ansiedade. Nós gostamos de ter o controle das nossas vidas, nós gostamos de ter tudo à nossa mão, gostamos de saber o que estamos fazendo e gostamos de ver o resultado daquilo que fazemos do jeito que planejamos. Mas muitas vezes não funciona assim. Muitas vezes a gente pede a vontade de Deus e tem que esperar alguns anos para vê-la cumprida, porque a gente quer ser muito imediatista, que é aquilo resolvido agora, do nosso jeito, nesse momento. Jesus, lá no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, Mateus 6, 25, diz lá: por isso vos digo, não andeis ansiosos pelas vossas vidas, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus está nos dizendo que o básico a gente vai ter, que o necessário a gente vai ter. É bem verdade que na sociedade em que vivemos nós confundimos o necessário com a vontade, né? Ninguém fala que quer ter alguma coisa, mas não é necessário. Porque até para você falar que quer, a primeira coisa que você fala é eu preciso, né? Então, precisamos separar muito bem o que eu quero do que eu preciso. Posso correr atrás do que eu quero? Claro que eu posso. Não há nenhum problema nisso. O problema é desequilibrar. O problema é correr mais atrás do que eu quero do que cumprir a minha missão. O problema é deixar a minha vida espiritual de lado, a minha maturidade espiritual que precisa ser trabalhada, porque eu quero outras coisas. A prioridade é uma questão muito importante. Precisamos tirar o peso desnecessário da nossa mochila. Precisamos tirar o peso desnecessário das nossas vidas, para que a gente possa caminhar com Cristo. O segundo item que o comentarista coloca aqui, que o autor ao Hebreus coloca aqui, é o pecado. E ele cita que é para desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Ele usa duas palavras junto com pecado que dão uma ideia de contexto muito interessante. A primeira palavra é assediar, né? Palavra que também nos últimos anos aí tem estado na moda, né? Assédio, assediar, importunar, perseguir, cercar. O pecado nos importuna, o pecado nos persegue, o pecado nos cerca. E ele não faz isso só, ele faz isso de uma forma tenaz, ou seja, ele faz isso com força, ele faz isso causando para a gente uma grande dificuldade de nos livrar dele. É triste, a gente precisa vigiar. 1 Pedro 5,8 diz lá: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O leão que anda em derredor, algo que está nos cercando. A gente não precisa, nas nossas vidas, buscar motivos para pecar, buscar jeitos de pecar. Não precisa. Está ao nosso redor. É só a gente descuidar. É só a gente escorregar. O pecado nos atrapalha a correr essa carreira que nos está proposta. Ele tira também o nosso foco de Jesus. O pecado não aparece como algo ruim, como algo tenebroso, como algo que eu vou ter medo. O pecado aparece como algo bom, como algo normal, como algo bacana. Então a gente tem que ter muita atenção. Nós, salvos por Cristo, não podemos nos deixar, não podemos estar livres para pecar o tempo todo. Claro, somos
pecadores, temos as nossas falhas, temos as nossas fraquezas e vamos errar. Mas o pecado ele não pode ser algo que nos escraviza. Romanos 6, os versículos 20 a 23 diz assim: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceba, o autor está falando aqui de uma época em que éramos escravizados pelo pecado. O escravo ele não tem para onde fugir. Ele não consegue fugir. Ele não faz o que ele quer. Ele faz o que o seu Senhor manda. Nós agora somos libertos do pecado. Claro, pecamos, ainda pecamos, mas nós somos transformados em servos de Deus. E ele continua: tendes o vosso fruto para a santificação. A santificação é um processo, é algo que eu preciso executar o tempo todo na minha vida. Eu preciso executar de forma contínua. O pessoal que já trabalha com administração já ouviu falar de melhoria contínua dos processos, né? Analisar o processo como eu faço para ver se eu posso fazer melhor. Pecado é a mesma coisa. Eu preciso identificar na minha vida em que eu estou pecando, como eu estou pecando. Eu preciso dar nome a ele. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Eu preciso confessar, eu preciso oralizar, eu preciso dizer para Deus o que, de fato, eu errei, como eu errei. É difícil. É difícil. A gente tem o costume, né, de orar pedindo muitas coisas e no final, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Né? Não dá nem para falar direito, de tão rápido que a gente costuma, às vezes, passar nessa fase da oração. Mas a gente precisa confessar. E o confessar nos ajuda a identificar. E o identificar nos possibilita retirar isso das nossas vidas. Não adianta saber que a gente está errado. A gente precisa fazer alguma coisa para mudar. Nada fácil que eu estou falando, tá? Não é nada trivial, mas é algo que a gente precisa ter em nossas mentes. A gente precisa trabalhar na nossa santificação. Eu preciso eliminar os pecados da minha vida, um a um. Alguns a gente elimina de uma forma muito fácil. Não, daquele jeito, não vou fazer mais aquilo. Tá, beleza. Mas tem aquelas coisinhas que a gente faz no dia a dia. Aquele pecadinho de estimação, né? Que eu erro e sou assim mesmo, né? Eu sou falho, eu só sei errar, e eu continuo errando e não faço nada para modificar. Não podemos. Precisamos trabalhar na nossa santificação, nesse processo que deve acontecer durante toda a nossa vida cristã. Anos de convertido, idade de convertido, não significa uma pessoa mais madura na vida cristã. Infelizmente, alguém pode viver 50 anos na fé e não fazer nada para mudar. Como podem ter jovens com 5, 10 anos na fé, muito modificados, porque trabalharam muito a sua santificação. Então, é algo que a gente precisa estar atento. Santo quer dizer separado. Nós precisamos estar separados. O pecado em nossas vidas precisa ser um acidente de percurso. É um tropeção, né? Você anda normalmente, eventualmente tropeça. É assim que deve ser o pecado em nossas vidas. Nós precisamos trabalhar para atingir essa meta. Nosso foco em Cristo.
e o pecado nos atrapalha a seguir a Cristo. Terceiro tópico que eu queria relatar aqui, que está escrito no texto, mas está escrito de forma indireta, é que ele fala que a gente deve correr, desembaraçando de todo o peso e o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Será que a gente precisa de perseverança para ver um bom filme até o final? Eu preciso ficar ali sentado, o filme está sensacional, eu estou amando o filme. Será que eu preciso fazer muito esforço para estar ali sentado vendo um filme? Não, né? Tem algumas séries aí que o pessoal pega e vai uma atrás da outra, e a perseverança é para tentar parar de ver. Não é isso? Aí eu só preciso de perseverança quando uma coisa é complicada de fazer. Eu preciso perseverar quando eu vou encontrar dificuldades. Eu preciso de perseverança para correr porque dói, porque vai faltar ar, porque eu vou cansar no meio da corrida e porque tem milhões de motivos para não correr. Eu não faço academia, não gosto, mas eu imagino que quem pega aqueles pesos e puxa lá, deve doer bastante a musculatura, né? Você deve pensar 1000 vezes ali, não, eu falei que eu ia fazer uma série de 10, mas 5 tá bom, chega no 3 para, né? Como foi a minha corrida de ontem, né? A gente precisa de perseverança para fazer aquela coisa que tem uma certa dificuldade. O autor aos Hebreus está dizendo que é para a gente correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Deve ter uns problemas aí no meio do caminho. Deve ter alguma coisa que nos atrapalha aí no meio do caminho. Deve ser uma corrida de obstáculos, sabe aquela corrida que você tem que sair pulando? Correr já é ruim. Imagino, né, correr pulando. Deve ser um negócio assim sensacional. Nunca experimentei fazer e não pretendo, né? A corrida não vai ser fácil. É isso que ele está dizendo. E a gente precisa ter perseverança. Mesmo que eu não me distraia com o supérfluo, mesmo que eu deixe todo o pecado de lado, mesmo assim, eu vou precisar de perseverança para suplantar esses obstáculos. Tiago 1, versículos de 2 a 4, diz lá: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha ela aí. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. A tribulação produz perseverança. Romanos 5, de 3 a 5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A corrida é uma corrida que tem obstáculos. E para suplantá-los, eu preciso ter perseverança. Tiago e Romanos colocam isso como tribulações. Na nossa vida, a gente tem tribulações. A gente procura fazer tudo certo, orar, ler a Bíblia, estar no centro da vontade de Deus, e mesmo assim, aparece problema. Não, vou me dedicar mais à obra de Deus, né? Não pode aparecer problema na igreja, não é assim? Só que não, aparece. Infelizmente, aparece, e aparece muitas oposições quando a gente se propõe a fazer a obra de Deus. Não é para correr de qualquer jeito, é para correr com perseverança. Quando eu meto a mão na obra para fazer, vai aparecer problema. Quem tem posto a mão no arado e olha para trás não é digno, né?
Imagino que quando você está arando a terra ali, naqueles métodos mais antigos, deve aparecer umas pedras no meio do caminho. Aquilo ali deve dar uma pancada danada nas costas ali que a gente está guiando. Deve doer pra caramba, mas tem que ter perseverança. E graças a Deus que a gente sabe que nessa caminhada nós vamos ter problemas. Jesus disse lá em João 16:33, e essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos advertiu. Saber que tem um problema é excelente, né? Saber que vai acontecer alguma coisa que vai nos atrapalhar é excelente, porque eu posso me preparar para que eu vença essa adversidade. E é muito melhor saber que Cristo venceu essas adversidades no mundo. Lembrando que os obstáculos fazem parte da corrida, mas o nosso foco está em Cristo. Partindo para a conclusão, eu pediria que o pessoal colocasse aí a imagem que eu passei. Isso, essa imagem aí é um desenho bacana, é de uma revista da editora Convicção de 2011. Eu estava começando a dar aula na EBD. Aí eu pedi para a secretária da igreja lá em Campo Grande imprimir para mostrar para a classe. Não sei quem é o autor da figura, não veio assinada, né? Mas ele conseguiu colocar ali numa imagem todos esses 3 versículos. A nuvem de testemunha nos olhando, né? 2 competidores ali tentando percorrer uma pista de obstáculos, o pecado acorrentado no pé de um, né? E o outro que está com os olhos em Cristo conseguiu se desvincular do pecado, um saco pesado ali com coisas que nos atrapalham lá, imediatismo, desânimo, medo, dúvidas. O outro largou o saco para trás lá e conseguiu. O que ainda está com o saco tem mais dificuldades, problemas e tribulações, mas o camarada que conseguiu se desvencilhar do peso extra, consegue ali, com perseverança, correr a carreira que nos está proposta. Essa imagem nunca saiu da minha mente. Por acaso ficou no meu e-mail há vários anos, né? E eu pude recorrer a ela de novo. Vejam que algumas coisas nas nossas vidas marcam, né? E essa figurinha aí me marcou profundamente na minha vida. O alvo é Cristo. A gente, às vezes, tem o costume de achar que na igreja nós temos excelentes exemplos. Tem o pastor Evaldo, tem o pastor João, tem o irmão fulano, o irmão ciclano. São bons exemplos, né? A gente precisa, de fato, ver o que eles estão fazendo de bom e imitar. Mas são pessoas falhas. Eu sou uma pessoa falha. O nosso exemplo é Cristo. Eu preciso estar focado na pessoa correta. Eu preciso estar buscando fazer a vontade de Deus, deixando o peso de lado, deixando aquelas coisas que me atrapalham a caminhar, deixando o supérfluo de lado, deixando o pecado de lado. Saber que eu vou ter obstáculos na minha caminhada e que, infelizmente, a igreja ainda não é feita de pessoas perfeitas. Creio que na glória seremos perfeitos. Creio que na glória nós não teremos mais motivos para aborrecer o irmão, para criar ou para causar uma intriga, causar uma insatisfação, porque às vezes a gente faz isso. Às vezes mesmo sem querer, às vezes mesmo sem a intenção, a gente faz. Mas nós não somos exemplos 100% fidedignos. Buscamos ser exemplos de Cristo. E na nossa caminhada, na nossa santificação, nós buscamos. Mas somos pessoas e somos falhas. E pode acontecer e acontecerá do irmão olhar para mim e, olha, mas o irmão está falando isso, está fazendo aquilo. Acontece. A gente busca acertar. Mas no buscar acertar, a gente também erra.
E o nosso exemplo e o nosso alvo é Cristo. É nele que a gente tem que manter os olhos fixos. E o autor aqui de Hebreus também nos coloca aqui alguns motivos pelos quais ele é nosso exemplo. A primeira coisa que ele fala é que ele é autor e consumador da nossa fé. Ele é nosso exemplo porque ele sim morreu na cruz, ele sim levou os meus pecados, ele morreu por mim e ele me deu a vida eterna. Então ele é meu exemplo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Mas tem mais. Nesse caminho de ser o autor e consumador da fé, Jesus passou por algumas coisas. Né? Ele suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Ele era o Filho de Deus. Ele não precisava ter morrido numa cruz. Ele não precisava ter passado por um sacrifício. Ele fez isso por amor a mim e a você. Ele fez isso para nos dar a salvação. Ele suportou. E às vezes a gente não quer suportar um irmão, e às vezes a gente não quer suportar alguém dentro de casa. Suportar, eu costumo dizer que tem vários significados, né? Tem o significado de dar suporte a, né? Suporte é alguma coisa que segura, eu tenho que dar suporte aos meus irmãos. Mas o suporte também tem que aguentar, né? Se eu botar um suporte e um peso maior do que ele aguenta, o suporte desaba e não suporta. Então a gente tem que dar suporte, mas também tem que aguentar. Isso se chama amor. Jesus suportou algo bem pior. Jesus suportou uma cruz para nos dar a salvação. E suportar a cruz, né, ele não fez caso da ignomínia, da vergonha. Por quê? A cruz, irmãos, era a pena de morte daquela época. A cadeira elétrica que a gente ouve em alguns países, ou a injeção letal que a gente ouve lá nos Estados Unidos, se não me engano, em outros países, quais são as penas de morte? Naquela época era a cruz. A crucificação era permitida pelos romanos para os judeus a quem eles quisessem executar dessa forma. No entanto, quem mandava era o Império Romano. Só a pena de morte estava na mão, as decisões de pena de morte estavam na mão do Império Romano. Tanto é que foi tentado fazer uma troca. Ofereceram trocar Jesus por Barrabás, que era um criminoso terrível. E eles escolheram crucificar Jesus. A cruz era a pena de morte destinada a criminosos naquela época. Se a gente tiver alguém na nossa família preso, a gente já fica morrendo de vergonha. Pode ser um parente distante, muito distante, mas é parente meu, está preso, olha que vergonha. Agora imagina alguém que foi condenado a uma morte numa cruz, uma cadeira elétrica, uma injeção letal, como se fosse hoje. Que vergonha. Mas Jesus não teve vergonha disso. Ele não fez caso dessa vergonha. Isso aí não foi nada para ele. Ele ressuscitou, venceu a morte. O autor nos diz que está assentado à destra do trono de Deus, ressuscitou. E a oposição, né? Quando eu falei do trabalho da obra de Deus, que a gente sofre oposição, nós sofremos oposição. E Jesus também sofreu oposição. Oposição dos pecadores, aqueles a quem ele se propôs beneficiar. Jesus sofreu oposição dos objetivos dele, que era salvar os pecadores. Então, irmãos, Jesus é o nosso exemplo. E a gente precisa estar com foco nele. E o motivo é muito simples, está no finalzinho do versículo 3. Para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Quando você pensar em ficar estressado
porque o irmão está fazendo isso, porque o outro está me atrapalhando, pensa em Jesus. Ele suportou coisa bem pior. Ele morreu numa cruz por nós para que tivéssemos vida eterna. Ele suportou a oposição dos pecadores para morrer pelos pecadores. Precisamos caminhar ou correr com os olhos fixos em Cristo. Percorramos a carreira que nos está proposta, tirando todos esses distratores, tirando todas essas coisas que nos atrapalham, com o foco em Cristo. Que Deus nos ajude na nossa caminhada diária a andar fixados, os nossos olhos fixados em Cristo, com o foco em Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado por ter falado ao meu coração. Ajuda, Senhor Deus, em nossas vidas, para que deixamos todo o peso desnecessário, para que não nos entreguemos ou não caiamos em pecado, Senhor Deus, estejamos vigilantes e consigamos percorrer com perseverança todas as coisas que temos que fazer. Ajuda-nos a cumprir a missão, fazendo a Tua vontade. É no nome de Jesus que eu te oro. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe, Saulo. Eu não falei nada antes para não chorar, né, irmãos? Porque eu e pastor Evaldo, a gente aqui... Então, esse é meu esposo, pai de 3 filhos nossos que Deus nos concedeu. E nossa família realmente tem se prontificado a cumprir a ordem de Jesus obedecendo. Gostaríamos de ajudar mais a igreja durante a semana, mas temos algumas limitações. Mas que o Senhor continue te abençoando, Saulo. Na sua missão, tem 3 anos e meio ainda pela frente você terminar o seminário. Mas parabéns. Irmãos, vamos colocar em